E aí, Thiago, boa noite. Boa noite. Estamos hoje para falar de criatividade no MentorCast, o seu podcast de gestão e assuntos aleatórios. E para isso, hoje estamos com o nosso convidado especial, Renato Borowski, certo? Isso. Mais conhecido como Boró. É o Boró. Torcedor do Santos. E eu nem falo de Santos. Olha, eu não sou muito de ver futebol, mas onde meu irmão tá aí, meu sogro tá aí, né? Vieram passar uns dias aí. Queremos ver o jogo do Santos. Vai lá assistir em casa. Eu não vejo o jogo, eu não gosto. Você fica assistindo, ganhou, perdeu nos pênaltis ainda, foi eliminado, acho que era Copa Mercosul. Pô, pé frio, tava Minho e Churuca pra jogar junto. O Santos era bom na época do Pelé. Eu assisti, o Santos perde, então eu já evito de ficar vendo. Mas eu sou santista, vim de Santos. Então, conta essa história, cara, não é porque tem muito santista em Pompeia, aliás, descobri que no interior o que tem de santista é uma coisa... É que o pessoal mais de idade vem pro interior. E depois é que se aposenta, assim, tá velhinho, tá cansado, vem pro interior, né? E aí, conta aí. Mas o que o pessoal pergunta e eu sempre falo, né, que eu matei um monte de gente lá e tive que fugir pro interior. Tráfico de droga, fugir da polícia, me esconder, mudei o nome, meu nome não é esse. Você adotou um nome bem fácil, assim, meio diferente. Não, mas minha história, assim, foi sempre ligada à arte, né? Eu vim de uma família de gráficos. Meu avô tinha uma gráfica, a gráfica passou pro meu pai, a gráfica, né? Chamava Gráfica Atlântica lá em Santos. E eu, como um bom filho... Fui também tocar gráfica, né? Mal sabia eu a bucha que eu tava pegando na vida, né? E aí a gente tinha uma gráfica lá em Santos. Desde pequeno, eu lembro que eu comecei a trabalhar, acho que tinha 15 anos. Poxa, que legal. Né? 15 anos eu comecei lá na gráfica, levar coisa no banco e tal, né? E teve uma época que o meu irmão ainda trabalhou lá, ele ficou pouco tempo lá. Mas ele trouxe um PC 386, eu acho, chamava. Caramba, como que faz edição no PC 386? Pois é, antes disso era tudo feito na mão. Gráfica era letra 7, era nanquim, tinha os desenhistas que faziam arte final. O fotolito era impresso num papel lá feito no nanquim, tirava uma foto, fazia um fotolito fotográfico. De um negativo era um trampo, dava dinheiro, por isso que era difícil. Dinheiro, que é difícil fazer. Era difícil fazer, dava dinheiro, né? E aí eu lembro que meu pai comprou um PC 386 com um CorelDRAW, na época era o CorelDRAW 3, eu tenho até hoje o CD dele, original lá. E logo começou a mexer naquilo, já quebrou a perna de todos os desenhistas na época, porque essa galera não sabia, foi novidade, né? E era muito mais fácil. Desenhava ali, imprimia numa impressorinha com um laser de 300 dpi, não era nem 300 dpi, eu acho, era um negócio bem grotesco, né? Mas para a época já funcionava, já era algo, né? A gente fala hoje, né? Mas era algo revolucionário, né? E aí começou com isso, né? E eu lembro que daí meu irmão logo saiu e eu tava lá, e aí eu peguei o computador e... Vou ver o que esse trem faz aí. E eu fiz lá, meu pai falou, tenta fazer um cartão aí pra gente. Eu fiz um cartão, era tudo em uma cor, não tinha colorido. Isso que eu ia perguntar, como é que você faria a separação de cor? Não tinha. Primeiro que imprimia em vegetal não dava registro, né? Ele, na hora que passava na impressora laser, ele dava dilatação, era uma bagunça. Mas eu lembro que eu fiz um cartão e ganhei o cargo de arte finalista já. Arte finalista já. Uau. Digital arte finalista. Digital finalist artist. Eu lembro o primeiro trabalho que eu fiz foi com um pastor que foi lá e era um desenho de um foguinho que eu fiz assim. E todo mundo... Caramba, cara. Eu não lembro, cara, porque eu aprendi as coisas fuçando. Eu sempre fui de fuçar, eu gostava de fuçar, né? E aí eu fazia... arte final lá, né? Notinha fiscal, tudo que era muito trabalho muito geométrico, assim, né? Era nota fiscal, era linha, contava a medida da linha, distância de linha, fonte,
né? Era um negócio bem... Não era o que tem hoje, assim. Era um negócio bem... Na época, a gráfica ainda tinha tipografia lá. A gente tinha, na época, as máquinas tipográficas, que eram aquelas letrinhas de chumbo, que o cara montava uma placa desse tamanho, letra por letra, né? E tinha alguns trabalhos que eram na offset, que a gente tinha máquinas offset de uma cor. Uau! Né? E quantos tipos de fontes você tinha lá? Não sei quantos tipos, mas a gente tinha uma mesa assim... Tá concentrado. Mas a gente tinha uma mesa com um monte de tipos lá e fazia separação. Tinha um cara que fazia separação de tipos. Entendi. Né? E depois que veio o computador e veio a máquina offset, a tipografia foi virando uma coisa de artesão, né? Ainda existe gente que trabalha com isso, mas são trabalhos artesanais, assim, aquele cara que faz uns trabalhos assim específicos para alguém que quer ter aquele convite de casamento que o cara quer que o cara quer ter, falar assim, foi feito para tipografia, no processo da máquina Heidelberg que bate ali, é um negócio completamente só para dizer que, né? Mas depois que veio a máquina offset, a tipografia acabou virando uma coisa era primata, assim, né? Negócio não tinha lógica, o tempo que você gastava para montar um negócio com tipo, você fazia no computador o negócio em 5 minutos, ele estava pronto, né? Foi uma evolução muito rápida, né? Qual que é a principal característica da máquina? Porque a máquina de Gutenberg é prensa, né? A prensa. A offset... A tipografia era uma prensa, na verdade, né? Só que daí tinham os processos... Foram modernizando. Eu pegava o papel através de um sugador, ele pegava o papel aqui, a máquina mais ou menos trabalhava sozinha, né? A offset já entrou com chapa de alumínio, era uma chapa... E você gravava aquela chapa com uma arte final em cima numa mesa de luz, né? Como todo processo, eu adoro impressão, cara. Eu vou em gráfica hoje, eu posso ficar o dia inteiro olhando aquele negócio funcionar. Tanto flexografia, gráfica, serigrafia, eu adoro tudo isso, cara. Eu gosto, né? Mas a offset é um rolo, você prende a chapa. E o que acontece? Quando você grava uma letra, vamos supor que eu gravo um risco. Aonde eu gravo o risco, depois eu faço a revelação, aquele risco vai ficar gravado naquela chapa. Só ali a tinta vai grudar. Porque o resto da chapa vai estar molhado. Aonde tiver água, ela não vai grudar a tinta só vai grudar aonde tiver a gravação. E aquilo ali vai ser transmitido por papel. É como se fosse um carimbo, mas na verdade é algo muito mais sensível, né? Você pega retículas, assim, a coisa bem detalhada, né? E com o tempo foram melhorando os processos, cada vez eu consegui uma definição melhor na gráfica. Agora acabou chapa, né? Agora tá virando um processo digital já. Você já faz um processo já bem mais... Não tem mais a gravação. A máquina já em si já faz a própria arte ali dentro e já faz a impressão digital. Então tá bem evoluindo muito, né? E gráfica é uma coisa também que hoje em dia com a internet é uma coisa que infelizmente parece que vai ter uma hora que vai acabar, né? Que livro você já pega o livro nos aplicativos aí que você tem para leitura e já vem aquela ideia de ecologia, você não pode gastar o papel, que você já está agredindo o meio ambiente, né? Antigamente fazia muita nota fiscal, hoje em dia não faz mais nota fiscal. Tudo eletrônico. Então foi sendo um processo que foi cada vez dificultando mais a vida da gráfica, né? E aí, como a gente estava conversando antes... Criaram-se as gráficas digitais na internet, né? Então é mais barato você mandar para uma gráfica na internet que pega serviço do Brasil inteiro e roda tudo de uma vez, do que eu pegar um serviço individual e rodar só para uma pessoa. Vai ser muito mais caro. E até fora do Brasil, né? Tem a coisa que você manda que é impresso na China. Na China, livro principalmente. Livro infantil. Meu sogro trabalhou muito tempo em gráfica e teve uma gráfica e eu fui sócio dele numa gráfica, inclusive. Olá. Então, tô por dentro. Tô por dentro aí do teu assunto aí, mas é muito legal. Mas então, aí a pergunta é, como é que eu vim parar aqui? Exatamente. Vamos lá. Começou lá o menino brincando com o Corel 3 num 386 na gráfica da família. Especialista em cartão de visita, né? Fazendo cartão de visita e... nota fiscal e cartõezinhos. Eu gostava de gráfica e fui fazer faculdade de publicidade e propaganda. Legal. Eu achava que tinha a ver, arte, né? Eu sempre gostei de arte. Só tirava nota boa em educação artística. O resto era tudo nota ruim. A educação artística, a professora pedia para ajudar a dar aula. Era um negócio eu e o Thiago só tirava 10 em educação física. Isso, né? Exatamente.
Não deu certo. Percebe é bom do porte física. atlético e tal. Mas então, aí eu fui fazer uma faculdade de publicidade e propaganda, achando que eu ia aprender a dominar as técnicas de computador e tal, só que a faculdade não tinha um computador, na época. Não tinha. Em Santos você Em fez? Santos, na Faculdade Católica de Santos. Era mais um processo criativo mesmo, que a gente aprendia em mídia, né? Como é que a gente ia distribuir verba nas mídias, em televisão, rádio, né? Impressa, não tinha. E computador não tinha. Eu acabava fazendo trabalho pra galera, porque às vezes tinha um trabalho pra fazer, tinha que se virar, né? E eu acabava fazendo na gráfica, eu tinha acesso, eu tinha facilidade para fazer, né? Então fazia muito trabalho pro pessoal. Mas a faculdade, assim, foi mais para essa área criativa, né? E estágio, quando eu fui fazer estágio, tinha computador, eu já conseguia fazer alguma coisa, porque eu já tinha um pouco de domínio lá na gráfica, né? Foi de onde eu aprendia sozinho, né? E aí fiz a faculdade de publicidade e propaganda, e aí resolvi ir embora para São Paulo para trabalhar em agência de publicidade, porque eu tinha amigos meus que trabalhavam em agência de publicidade, e era o sonho trabalhar em agência de publicidade, sabe? A agência de publicidade era festas e diversão, você olhava, né? Os papos que os professores contavam, que era divertido demais, né? Aí você acreditou no papo dos professores. E fui, mas na verdade eu fui trabalhar numa agência que chamava GMK Propaganda. O pessoal falava GMK, né? GMK era GMK Propaganda. O publicitário foi muito feliz a escolha das letras. Ou foi de propósito. Ou foi de propósito. Então, mas eram as letras das iniciais dos donos. Eram 2 sócios lá, né? Podia inverter a ordem, né? Já ficava melhor, né? E aí eu fui pra lá. O primeiro currículo que eu mandei, me chamaram. Eu fiz 1 ano de Escola Pan-Americana de Arte em São Paulo. Mas você fez o currículo no Corel. E imprimiu na gráfica. Eu fiz no Corel, mas eu fiz os desenhos na mão e escaneei, coloquei, ficou já foi um portfólio. Foi meio que um portfólio, tinha alguns desenhos ali, né? E me chamaram para trabalhar lá na agência, né? E era uma agência bem simples, uma agência pequena e tal. E eu fiquei um pouco tempo lá na agência. Meu pai ficou muito abalado quando eu saí da gráfica, porque eu era... Puxa, a esperança da renovação tecnológica da gráfica. Era a continuação da empresa, foi para São Paulo, né? E eu tinha um sério problema, eu gosto muito de praia, não adianta, eu gosto de mar. Mar pra mim é um negócio... Aqui no interior você tá feito, né? A gente vai chegar mais pra frente, a gente vai chegar nesse assunto, né? Até lágrima, quem tá ouvindo no Spotify não tá vendo, mas uma lágrima escorreu agora, nesse momento. Mas assim, eu desde pequeno nasci na praia, minha mãe me levava pra comer a areia da praia, pra salgar na água, né? E eu sempre gostei de surfar, eu surfava, eu nunca fui bom, tá? Nunca fui bom. Mas você ficava em pé então não, tá bom, já. Parava, ressaca mar grande, eu tava lá. Só que esse era o problema, eu não queria trabalhar. Então eu gostava, meu horário do almoço eu falava pro meu pai, pai, a gente trabalhava junto na gráfica, né? Ele falava, fica aí, eu vou surfar, né? E aí eu ia pra praia, eu gastava bastante tempo na praia, eu gostava. E assim, era meu pai, eu era pequeno, assim, jovem, né? E eu não tinha muita, como é que eu posso falar? Responsabilidade, né? Então a gráfica ficava lá e a minha prioridade era ir pra praia, surfar, né? Eu fazia as artes e tal. E aí fui para São Paulo, mas final de semana eu tava em Santos e tava surfando e tava fazendo as minhas coisas, né? E aí fiquei 1 ano e meio em São Paulo, mais ou menos. O meu pai ficou baqueado, porque eu vi que eu não tava lá. E a coisa, ele falava, queria dar ele falava assim, tô ficando velho, né? Quem que eu vou deixar isso aqui? E aí eu fiquei também assim, chateado, e acabei falando, vou dar um help lá. Vou dar um help, quero ficar perto da praia, não quero mais ficar longe, não quero ficar mais 60 quilômetros longe do mar, né? 60 quilômetros já era muito longe, né? Pra quem tá 550 agora, né? Ele sabe exatamente quantos quilômetros né? Na verdade não quis falar, mas é 553,2, né? Porque ele conta, né? E aí eu voltei pra Gráfica Atlântica, né? E a gente ficou lá, fiquei bastante tempo. Aí fiquei mais... Fiquei mais uns 15 anos. Caramba! Ficamos bastante tempo. Só que assim, aconteceu isso tudo que a gente já falou. Começaram a vir as gráficas digitais, né? A gente fazia investir em equipamentos é muito caro. A gráfica não era uma gráfica grande, sabe? Você começa com muita concorrência.
ficou tudo fácil, todo mundo tem uma máquina no fundo de quintal lá, assim, né? As pessoas como, quero montar uma gráfica, o cara compra uma máquina, joga no fundo do quintal, não paga imposto, a gente tinha funcionário, impostos, né? A coisa foi ficando ruim, né? E aí era já eu e meu pai para se sustentar, né? Porque eu tinha meus gastos já, né? E tal, eu tinha casado e eu precisava pagar as contas de casa e tal. E aí eu e a minha esposa, a gente chegou, olha, vamos ter que dar um basta e vamos ter que se separar dessa coisa aí, não vai dar mais, né? Estamos brigando muito, né? O meu pai já estava numa situação de briga, porque ficava todo mundo nervoso, o banco, dívidas aumentando e tal. Aí eu falei, pai, vamos fazer assim, ó, eu vou pro interior. Tem um amigo meu que mora em Marília, falou que a cidade é maravilhosa, que tem muito trabalho, que não vai faltar trabalho para mim lá. E eu vou pegar todas as máquinas, eu levo todos os equipamentos. O nosso galpão que a gente tem até hoje, o galpão lá no centro de Santos, a gente aluga. Você fica com a renda do aluguel. E eu vou tocar e vou me virar E eu precisava dessa separação a minha vida foi toda muito grudada com meu pai e com a minha mãe. Precisava cortar o cordão umbilical. Nunca tive essa experiência de falar assim. E assim, ser filho de dono de empresa, a pessoa joga muito na cara. Fala assim, você só sabe fazer isso porque teu pai que te deu, teu emprego. Nunca você tem aquela coisa de falar assim, eu consegui, né? E tal. E aí eu realmente pegamos as nossas coisas e viemos para Marília. Foi uma loucura, eu não gosto nem de lembrar, assim, é pesadelo. Sabe, aquelas máquinas em caminhão chegando, e eram máquinas velhas, mas eram máquinas grandes, sabe? Coisa pesada, para carregar. Sei como que é. Eu sozinho, eu e a minha esposa lá sozinho para receber. Chamamos um eletricista que manjava de mecânica de máquina para poder montar e botar as máquinas no lugar, sabe? E, cara, foi uma loucura aquilo. Eu fazia tudo ali. Eu tinha que fazer arte, eu tinha que fazer impressão, eu tinha que atender, eu tinha que pagar conta e não achava gente para me ajudar. Quando achava, não era gente especializada. Você não conseguia, você tinha que ensinar o cara, né? E, cara, ficou cada vez a coisa mais difícil ali. Chegou também uma hora, deu o quê? Uns 2 anos de gráfica, a gente falou, vamos parar. Deus vai suprir a gente de alguma forma, a gente vai ter que ter uma esperança aí. Porque ainda até então fazia trabalho para Santos, a gente chegava, umas épocas a gente ia para Santos, levava alguns materiais, mandava por correio, né? Porque meu pai estava em Santos ainda, né? E aí, vamos fechar a gráfica e tal. No finalzinho de fechamento, meu pai resolveu vir para Marília. Aí veio meu pai e a minha mãe atrás de mim. Estamos muito sozinhos lá e a gente quer ficar aí. Vai, vem, né? Pai, né? Vai falar não, né? Não, vem, né? Vamos estar junto aí, né? E aí meu pai veio, eu vi a minha mãe e tal, né? Meu irmão continuou trabalhando, meu irmão trabalha na área de TI, eu nem sei o que meu irmão faz direito, né? É muito coisa de nerd. Aperta os botões lá. Ele fala que ele é engenheiro fica no computador lá, enrolando o dia inteiro, né? Ele fala que é engenheiro de banco, trabalha com ele toma café e de vez em quando ele aperta o botão. Banco de dados, sei lá. Ele fala que trabalha. Não, ele trabalha em banco. Banco. Né? Agora tá trabalhando com negócio de Pix. Eu não consigo entender até hoje. Eu sei que ele não sai do computador. Fica enrolando. Ele tá jogando paciência, né? Deve estar jogando paciência. Tal. E aí a gente fechou a gráfica, né? Falou, vamos fechar a gráfica e tal. E mesmo assim, fechamos a gráfica, eu fui trabalhar em uma gráfica, ainda em Marília, como empregado. Eu falei, eu quero ser empregado, eu não quero mais ter responsabilidade de patrão, eu quero ser empregado. Não quero pagar aquele monte de boleto. Não quero pagar boleto. Quero chegar no final do mês, tá o meu lá e deu. Mas fui trabalhar numa gráfica ainda em Marília e tal. Fiquei acho que 2 meses trabalhando naquela gráfica. E aí me chamaram da agência Tatá Comunicação lá de Marília. Ele me chamou lá e falou assim, um conhecido meu falou que você trabalha hoje em agência e tal, a gente está precisando de um produtor gráfico, né? Você não quer ajudar a gente lá tal, a gente tem alguns trabalhos, você tem que acompanhar a produção, vai acompanhar a instalação de material, adesivação, essas coisas. Vou, né? Vou. Pra mim não queria mais saber de gráfica, cheiro de tinta, gasolina, porque tem muito cheiro de tinta, sujeira de tinta, não gosto, não quero mais e tal. E acabei indo pro Tatá, né? Tatá Comunicação lá.
E aí o Tatá, fiquei lá, que era pra ser um mês, ele falou, vai fazer um teste de um mês aí, se desse mês a gente... Foi um risco, assim, que eu tomei, sabe? Na gráfica até que tava desenvolvendo, eu conheci o processo de gráfica, né? O cara gostava de mim, tava com um cara que sabia resolver tudo, né? Eu falei, não quero, eu vou pra gráfica, pra agência de publicidade. E aí eu fiquei lá na agência e tal, e ficou um mês, 2 meses, 3 meses, aí 4 meses, 5 meses saiu um menino da criação, aí eu falei, opa, criação é o que eu gosto, tem um computador ali, de repente vai ser uma oportunidade e tal. Tá o Corelzinho lá, já não foi, aí já saiu tá do Corel, já tá quando igual. eu fui pra São Paulo, que você voltando foi? atrás... Pô, conheci um Macintosh, né? Já foi pro mundo do Illustrator. Aí não tinha Illustrator, era PageMaker. PageMaker. E tinha um outro programa de edição, de vetorial, que chamava Freehand. Freehand, da Macromedia. E o CorelDRAW não funcionava no Mac, ele dava pau, né? O CorelPAW ele não funcionava lá, não. Eu fui obrigado a aprender a mexer com PageMaker, Photoshop, pouquinha coisa de Photoshop lá. E com esse freehand que eu me virava também. Aprendi a virar sozinho ali e tal, né? Mas aí voltando pro Tatá, cheguei no Tatá, era só iMac para trabalhar, era legal, tinha uns computadorzão bacana e tal. E caramba, o Tatá era o cara sensacional do Photoshop. Até hoje eu falo, ele era um cara, que sim, ele manja pra caramba de ilustração, sabe? Só que ele não fazia nada, ele não usava uma ferramenta do Photoshop automática. Na mão. Tipo assim, ele não fazia um efeito de drop shadow para fazer uma sombra. O cara fazia na mão, ele fazia o processo que o computador usa para fazer, ele fazia porque ele achava que aquela forma ele conseguia fazer mais artisticamente. O computador era muito padrãozão, muito artificial. Ele queria poder ter o domínio completo da ferramenta. Uau. Cara, e ele me deu aula de Photoshop, eu aprendi Photoshop com ele assim, a um nível assim absurdo, cara. Então... foi muito legal, assim, nessa questão. Era pauleira, porque era muito jornalzinho de negócio de carro, sabe? Era muita coisinha miúda, aquelas limpezinhas de ter que cortar carro, recorte, sombra, imagem. E ele era um cara muito detalhista, ele me deixava nervoso, porque ele põe pro lado, põe um pouquinho pra esquerda, um pouquinho pra direita, volta pra esse lado. E no final voltava ao que eu já tinha feito, mas ele queria dar o toque dele do diretor de criação, né? Mas ele me ensinou muita coisa nessa questão, né? Cara, eu fiquei lá, no final que era pra ser um mês, eu fiquei 4 anos, mais ou menos, e meio com o Tatá. No final saiu o pessoal, ele também entrou numa crise, né? Lá no Tatá, lá ele começou a perder os clientes e tal. As agências também, do mesmo jeito a gráfica, as agências tiveram que começar a se movimentar por causa de internet, né? Acabou aquele negócio de você ter só coisas vou fazer propaganda de televisão. Pô, cara, começou a acabar, isso aí tá sendo uma evolução muito rápida, a gente tá perdendo tudo isso. Por quê? Não é que tá perdendo, a coisa tá evoluindo. E quem não consegue se evoluir, começa a quebrar, sabe? Não adianta você querer fazer só filme, ou querer só fazer uma mídia impressa. Não, você tem que ir se adaptando, né? E aí o Tatá começou a ficar ruim, a gente começou a entrar em atrito. Nessa meu pai já tinha falecido também, um pouco depois que ele mudou pra Marília ele faleceu, ele já veio meio doente pra cá, tal, ele faleceu. E aí eu acabei que comecei a estudar fui fazer um curso na ETEC, lá de Marília. ETEC? ETEC. Bom, Centro Paula Souza. Nós damos ela na FATEC. Eu fui estudar na ETEC, no Bicudo, lá na Rio Branco. Fui fazer um curso de programador de internet. Acho que era esse o nome. Desenvolvedor de internet, alguma coisa assim. Técnico de internet. Assim, o curso, sinceramente, não foi lá essas coisas, né? Mas assim, quem quer aprender, aprende. Isso aí ajudou eu a desenvolver uma parte um pouquinho de programação. Então eu comecei a estudar um pouquinho de HTML, CSS, Bootstrap, né? Eles deram essa entrada, um pouquinho de banco de dados e tal. E eu consegui ir para a área de front-end, numa empresa de tecnologia, de programação lá em Marília também. Desenvolvi um ERP, né? E eu acabei indo para essa empresa trabalhar como design gráfico, web design, e trabalhar nessa questão de programação, né? Só que assim, cara, a programação para mim... Não, mas é legal, como você tem todo esse background de criar arte lá, fazer o vetor, tudo mais. Quando você vai
pra web, né? Você traz toda aquela bagagem. Sim. Que essa molecada não tem. Não tem. A molecada não sabe combinar cor, tudo eles procuram paleta pronta. E era. A galera que trabalhava lá era tudo programador, eles não tinham essa ideia. Sim, né? E pra mim, eu era o cara do desenhinho. Ô, Boró, precisa fazer um botão aí pro site, precisa fazer não sei o quê. A gente já teve dois. Não, aqui a gente teve 2 podcasts já falando sobre interface com usuário. Só pra você ter uma ideia, o tema é quente. Um foi bem louco, né? E aí eu era o cara do desenho, então eu fazia banner, eu fazia essas coisas, né? E quando tinha alguns sites, os caras falavam, faz o site aí. O que eu fazia? Eu estudei, fiz os cursos da internet, eu não sei se pode falar nome aqui. Pode. Fiz... Depois a gente manda lá o flyer. A gente já tem Adobe patrocinando, Adobe, Photoshop, a Corel patrocinando. Corel não. Mas a gente aceita. A gente aceita, mesmo falando ruim. A gente aceita dólar, euro. Pode fiz um monte de curso da Udemy, esses cursinhos aí, né? No final a gente acaba aprendendo bastante coisa, né? E aprendi a programar, cara, mas não é a minha praia ficar fazendo código. Tua praia é criatividade, sabe? né? Minha praia é praia. A minha praia é praia, na verdade. É a onda. Mas na verdade, cara, eu não tenho praia agora. Então a gente tem que trabalhar e tem que... Né? Queria eu ser o Medina, ficar surfando, né? Correndo campeonato mundial e tal, mas não rolou, não tive perfil para isso e tal. Né? Vim parar aqui, né? E aí fui trabalhar nessa empresa aí de TI, né? Fiquei bastante tempo lá com isso aí também, fazendo essas artes e tal, trabalhando com e-commerce, tratando imagem para e-commerce, isso aí eu sabia fazer bastante coisa, né? A base é tudo a mesma do que eu já carregava, que eu trouxe todos esses anos, né? E tal, e a minha esposa já estava trabalhando na Jato, né? Ela vinha bastante tempo já indo e vindo de Marília para Pompeia trabalhando, e também ela já estava bem estressada com a viagem, né? Tá falando que faz isso já há bastante tempo, né? E tal, mas ela é mulher e ela acordava muito cedo por causa do horário da Jato e tal. Vamos mudar para Pompeia. Eu vou fazer esse caminho... porque 30 quilômetros mais longe da praia não fazia muita diferença. Não fazia diferença. E detalhe, cara, eu vou sair completamente desse assunto. Agora é um assunto diferente. Quando eu surfava, eu conheci um esporte... Você lembra a propaganda daquele cigarro Hollywood? Nossa, antiga, hein? Antiga, né? Hollywood é sucesso. Tinha aquele comercial de aventura. Eu sempre gostei dessas coisas, né? Windsurf, né? O windsurf, cara. Quando vi um cara na praia andando de windsurf, porque em Santos não tinha muito vento. Mas uma vez eu era moleque, eu tava na praia. Cara, eu nunca esqueço, eu vi um cara andando de windsurf. Aquele negócio pra mim foi algo assim... Revolucionário. Mexeu com você. Eu falei, cara, o cara consegue andar no vento, uma prancha. Ele não precisa dar onda. Ó, você tá vendo que eu tô chegando eu vou chegar num negócio aqui que vocês não vão acreditar. Vou dar um tapa na mesa agora, quase que eu... Mas então... E eu fui atrás desse negócio de windsurf, cara, e eu fiquei viciado, eu competia, cheguei a competir ali no Campeonato Santista de windsurf, fui aprendendo a andar de windsurf em Ilhabela, eu tinha milhões de equipamentos de windsurf, né? Eu comprava vela e nem usava, em Santos não ventava muito, eu comprava equipamento para furacão, andava furacão e não tinha vento em Santos. Aquela monte de trás, mas adorava ficar vendo aquilo, tinha um monte de prancha de windsurf, né? E depois do windsurf eu fui fazer kitesurf, que é uma pipa gigante que carrega você com uma pranchinha na água. Como que chama? Kitesurf. Kitesurf. Eu parei do windsurf. Então, o kitesurf é uma pipa e aí você dá uns saltos assim, sai voando da água e tal. É muito louco aquilo. Eu vendi todos os meus windsurf para comprar o kitesurf. Né? E depois do kitesurf, eu comecei a voar de parapente também. Eu voava de parapente. É uma rampa de parapente em Santos. Paraglider, né? Paraglider, o pessoal conhece paraglider. Não é o do motorzinho, porque tem um motorzinho nas costas. Vocês veem o pessoal voando. Uhum. O meu não tinha motor. Tinha um morro lá em Santos. E aquilo ali pra mim era um desafio, porque eu morria de medo de altura. Eu falei, aquilo lá pra mim foi um... Pô, eu tenho medo de altura, acho que eu vou enfrentar. Vou pular de uma montanha com um pedaço de plástico nas costas. Uma montanha com essa pipazinha na costa. Eu tinha essa necessidade de voar de parapente, né? E eu voei bastante de parapente, me acidentei feio uma vez de parapente no interior. Tenho sequela no meu ombro por causa disso até hoje e tal, né?
Mas quando eu mudei para Marília, eu tava tão fissurado com o negócio da praia, porque eu ficava longe. Eu falei assim, eu preciso achar algum lugar, porque eu sabia que em alguma represa dava para andar de windsurf. Eu falava assim, Vou achar. Alguém... E eu começava a entrar em fórum, eu digitava no Google, windsurf represa, windsurf interior. Cara, algum cara me escreveu de Pompeia, quando eu tava morando em Marília. Ele falou assim, meu nome é Mário. Mário, é o Mário, né? Não é aquela piada, né? Ô Mário, se você está me ouvindo aí... Que Mário, né? O Mário. E o Mário... Não tem nada aqui. O Mário, ele me escreveu, ele falou, cara, eu moro em Pompeia e tem uma represa que eu velejo de windsurf em Paraguaçu Paulista. Olha isso, cara. 550 quilômetros falando de windsurf. E eu sei que eu troquei uma ideia com ele pela internet, mas aí sumiu. Porque daí eu morava em Marília, eu não vinha muito para Pompeia, eu não tinha esse acesso e tal, né? E voltamos da fábrica de códigos. A minha esposa veio trabalhar aqui e a gente resolveu mudar para Pompeia. Por causa dela. E logo que eu mudei para Pompeia, assim, coisa de um mês, um conhecido da minha esposa ligou da Jazan e falou assim, abriu uma vaga de designer gráfico na Jazan Alimentos. Pô, que bacana. Seu marido não quer mandar o currículo? Opa, falei, Já. Aí eu vou entrar em outro detalhe. Quando eu trabalhei no Tata Comunicação, eu fiz um monte de embalagens. Aí a gente começa a entrar no assunto de embalagens. Eu desenvolvia muita embalagem para a Jazan Alimentos. Como terceiro, pela agência. Pela agência de publicidade. E tinha uma linha de produtos que eu desenvolvi, que eu criei um bichinho lá, alguns personagens, e era uma linha de produto que tinha na Jazan, que eu tinha feito, toda a linha, né? E aí falei, caramba, eu sempre tinha vontade de trabalhar na Jazan, quando eu morava em Marília. Eu falava, eu conhecia o pessoal, achava uma empresa de alimentos, coisa divertida de trabalhar, né? Porque você fala de alimento de doce, tem um leque de coisas para você fazer, né? E aí, cara, deu um mês que a gente estava morando em Marília, me chamaram para trabalhar na Jazan, cara. Assim, foi Marília não, em Pompeia. Desculpa, eu estava morando em Pompeia. Um mês morando em Pompeia. Me chamaram para trabalhar na Jazan. Falaram, você não quer vir aqui? A gente gostou do teu trabalho, do teu currículo, do teu portfólio, você não quer... Pô, maluco, eu não acreditei. Eu falei, cara, as coisas funcionando assim... A gente até se assusta quando a coisa dá muito certo. Tudo se alinhando, né? Dá até medo de acontecer essas coisas, né? E tal. E nós viemos pra cá. E eu tô aí há 4 anos e meio na Jazan. E o mais engraçado foi que quando eu entrei na Jazan, eu peguei um computador para trabalhar. As artes que eu fazia no Tata estavam tudo lá na minha frente. Eu falava, cara, isso é muito esquisito. Tudo que eu fiz lá... Tá aqui. Agora aqui eu pegando tudo isso de novo, né? Pô, legal. Tendo que trabalhar com isso, né? E então eu lá na Jazan comecei a desenvolver. Era mais no começo eu estava lá mais arrumando embalagem. Porque alimento muda muito, ingrediente, né? Agora tá entrando uma lei nova aí, a questão de embalagens vai mudar, sabe? A gente vai entrar com uma lei da Anvisa tá regulamentando todas as embalagens. Então, todas as empresas de alimento vão ter que refazer as embalagens adequando as normas da Anvisa. E eu não sei o que vai acontecer, porque assim, hoje em dia você tem muita informação para colocar num rótulo minúsculo. Né? Uma embalagem pequena você tem que botar tabela nutricional. Isso aí, eu sou a favor dessa mudança. Sabe por quê? Porque as empresas foram diminuindo as caixas de chocolate, né? Agora vai voltar aquela caixa de meio quilo. Não é brincadeira. Então, mas é complicado, porque aí, então, lá na Jazan eu comecei a desenvolver muita embalagem, né? E comecei a desenvolver também alguns nomes de produtos que o pessoal chegava com briefing, né? Pra gente ter que fazer embalagem em nomes de produtos e tal, né? E tô hoje na parte de desenvolvimento de produtos também, ajudando a desenvolver novos produtos, na parte de embalagens também, né? E no marketing lá, eu não trabalho tanto na área digital de marketing, né? Assim, tem uma agência especializada mais nessa parte que fornece material de digital, porque é muito pequena a equipe de marketing da Jazan, né? A gente mais aprova as coisas, assim, é mais aprovação da parte digital, mas a parte de embalagem é toda feita lá dentro e sou eu que tomo conta dessa parte, né? Entendi. Bastante coisa de embalagem, assim, né? Então, não consegui trazer alguns produtos pra gente falar, né?
Mas você sabe o endereço. Pode mandar aí, a gente numa outra, a gente come aqui e tal. Eu fiquei super orgulhoso com a Jazão uma vez. Eu tava numa viagem no exterior e cheguei num lugarzinho, tinha uma prateleira de M&M assim, e do lado tinha uma prateleira com paçoca, com uma bananinha, tudo da Jazão assim. Eu falei, nossa, Brasil! Então, de Pompeia para o mundo. Acho que ele era no aeroporto do Dubai. Negócio chique, assim, Dubai tava lá. vende, todo ano tem uma feira de alimentos em Dubai e a Jazão tá lá com os pontos produtos de... Os árabes gostam da paçoca. Vai muito, ali é porta, vai para a África dali, vai para muito lugar, né? Então a Jazão exporta bastante. E, cara, o que eu acho legal quando a gente desenvolve embalagem e desenvolve esse tipo de produto é você ver o teu trabalho. Por exemplo, ontem eu fui no Atacadão e aí tinha um balcão lá, né? E tinha uns produtos das embalagens que eu tinha feito. Legal. Cara, esse negócio ele cresce no meu olho. A hora que eu olho de longe, eu falo, cara, aquela embalagem eu que fiz, né? E aí eu fui lá, tava no balcão de devolução ainda, né? Eu falei, ixi, deve ter dado algum pau, né? Aí fui pra moça, né? Toda delicada, tá com um problema esse produto, alguma coisa assim? Não, tô levando pra casa, esse produto é muito bom. Eu falei, caramba, meu, que feliz que eu fico, sabe? Mesmo quando a gente que foi da área de criação, a gente faz um outdoor, às vezes, agora não faz tanto. Por exemplo, você botar um outdoor na porta da cidade, lá você passa, né? Você fala, cara, eu que fiz, a minha obra de arte. Legal. E uma coisa que o Tata me ensinou é sempre assim, quando a gente vai fazer um trabalho visual para as pessoas, a gente tem que pensar que a gente está fazendo uma obra de arte não para sujar o ambiente, a gente tem que tentar fazer um negócio bonito, independente que a gente tem que comunicar um produto, a gente tem que tentar fazer alguma coisa que as pessoas olhem e falam, pô, deixou a minha cidade mais bonita, não enfeiou a minha cidade. É porque você vê uns trabalhos por aí que, pelo amor, né, meu? Você olha e você fala, meu, tá estragando, né? Tá deixando feio o lugar, né? O ambiente e tal, né? E tal. Então, na Jazão, assim, eu tô fazendo bastante essa parte de embalagem, gosto muito da produção, adoro ir para empresa de impressão, troco ideia com muito pessoal, assim. Uma coisa que eu vejo muito hoje, assim, tem muita gente chegando no mercado e eles não têm a ideia do que é possível e do que não é possível, sabe? Isso que eu ia perguntar, tipo, o fato de você saber todo o processo, não só da criação, mas como que aquilo vai ser impresso, como que aquilo vai sair do computador e virar realidade, deve te ajudar muito na hora de desenhar no computador, né? Sim. Você já sabe a sangria, né? Você sabe sangria, você sabe tamanho de fonte, que fonte que pode dar problema de entupir, que fonte que pode estourar e ficar borrada. Uma coisa clássica que acontece com gráfica é o azul, 100% de magenta e 100% de ciano. Quando você pega um monitor de computador que não é calibrado, você vai olhar, é um azul super bonito. Quando você manda para a gráfica, essa combinação de 100% magenta e 100% ciano, ele é roxo. É aquele azul da caneta Bic. Só que quando o cara vê na tela, ele vê praticamente esse azul do Mendes. Aí o cara manda para a gráfica aquilo. Aí quando chega o impresso pronto, o que vem aquele roxo feio. O cara fala, não é isso que eu fiz. Não. A gráfica fala assim, eu fiz o que você me mandou. Assim, esses detalhes são a parte técnica que a gente tem que ficar em cima para quando a gente vai desenvolver uma arte, a gente sabe assim, eu vou evitar fazer isso porque eu sei que vai dar dor de cabeça. Você tinha falado de gradiente. Gradiente é a pior coisa para dar problema quando você faz um gradiente de cor. Você mete uma retícula ali, um degradê, aquilo ali fica tudo borrado e top, não sai o que você quer, mancha. Né? Então, quer dizer, o cara que faz uma arte para digital, que só vai aparecer no computador, vai aparecer no Instagram, numa rede social, é um tipo de arte, mas se aquilo vai ser impresso, e depende, vai ser impresso aonde? Vai estar no outdoor, vai estar numa embalagem desse tamanho, então tudo isso daí o cara precisa entender, né? Primeira coisa, eu como trabalho com embalagem, eu trabalho com escala CMYK, são as 4 cores básicas, ciano, magenta, amarelo e preto. Quem trabalha com internet trabalha com RGB. Se eu faço um trabalho RGB e mando para a gráfica em RGB, cara, aquilo lá vai vir um negócio para mim que não fui eu que fiz. Vai vir tudo diferente. É surpresa. É surpresa, é o chocolate surpresa. Você vai abrir e não sabe o que vai vir. Não, isso é do concorrente, isso não é bom. Não, né? Não pode falar. Não pode, não existe mais. Não existe. Bom é aquelas bolinhas lá que lançou. Chocolate bom é morangueiro. Choquis. O Choquis é um orgulho meu, porque o Choquis foi todo projeto meu. Choquis, eu vou trazer. Manda os Choquis aqui pra... Manda os Choquis. Isso aí, não comprem surpresa. Choquis o negócio. Choquis é maravilhoso. Mas é fogo.
E o que acontece? Tem muito cara novo no mercado que o cara chega e faz negócio na tela, ele olha e chega pra gráfica e fala, independente do que aconteça, eu quero isso. Não existe isso, né? Não existe, cara, sabe? Eu já vi gente brigando lá na gráfica, porque chegava lá e falava, o cara fez isso e eu não quero isso. Você tem que... A pessoa fala, mas não dá, não tem que dar, isso aqui não é... Sabe, o que é legal quando você tem a parte que eu tenho, a liberdade que eu tenho de trabalhar e ter acesso aos fornecedores, é você ter liberdade para o fornecedor e falar assim, cara, tem alguma coisa que você pode melhorar no meu trabalho que eu fiz errado e que não vai dar certo na hora que você vai fazer? Tá entendendo? Ele pode falar assim, olha, isso você tem que ter muito tempo para ter negociação com todo cara que chega e te ajuda nisso. Você manda o arquivo aberto. Eu vou mandar o arquivo aberto, melhora os recortes que eu não sei a tua máquina, não sei se vai ter vibração. Exatamente. Pô. Então, o que acontece? É você ter essa liberdade com o cara de chegar e falar assim, ó, me ajuda que eu quero te ajudar e eu quero fechar o trabalho com vocês, né? Eu quero ter vínculo. E ter essa troca de informação. Pô, hoje em dia tem fornecedor que me manda arquivo aberto, cara. Não é todo fornecedor. Porque assim, você manda pro fornecedor, ele trabalha o teu arquivo ainda. Tá? Ele vai melhorar. Cada máquina é uma máquina. Ele tem que fazer um processo de trabalho em imagem para cada tipo de impressão, para cada máquina. E não são todas as empresas que mandam o arquivo para você. Eles guardam, porque aquilo ali é deles. Sabe? Para não ter perigo de eu pegar aquele arquivo e chegar e mandar em outro lugar. Né? Uhum. Tem já fornecedor hoje que me manda o arquivo se eu pedir. Você me manda que eu quero só dar um retoque, eu vou te devolver. Eles mandam, sabe? E isso é legal. E hoje em dia, assim, cada vez é mais difícil. As molecada nova, o pessoal novo que acha que chega, né? Vou fazer e é obrigado a fazer o que eu tô mandando e eu não quero saber, eu quero só que faça o que eu fiz a arte, eu não quero que mexa na minha arte. Cara... Sim, sabe, a arte, dependendo, eu não sou artista de fazer um quadro. É lógico, se eu fosse fazer um quadro, acho que eu não ia querer que chegasse alguém, não, dá uma pincelada aqui nesse quadro que não tá legal, não. Né? Mas a parte técnica, a gente tem que ter muita negociação com o cara e a gente tem que ter muita troca de informação para a gente conseguir melhorar o trabalho e sair um trabalho com excelência, sabe? Uhum. E isso é legal, cara. Essa parte, mais do que a criação, essa troca de informação com os fornecedores, eu acho muito mais legal, sabe? É que você já teve do outro lado, né? Na gráfica você deve ter recebido muita... Você era o cara que recebia muita imagem RGB, as artes mal feitas, né? Sim, e eu tomava o pau depois, porque eu chegava, o cara falava, mas não era esse azul que eu queria. Pô, mas você que me mandou. Mas não era isso, tal. Pô, mas você me mandou, e agora? Fica com prejuízo, a gráfica sempre fica com prejuízo, né? É sempre assim, o lado da gente acabava ficando... Então, assim, é bem legal, cara, assim, tô numa fase de criação, de liberdade de criação, sabe? É legal você poder receber um briefing, às vezes falar assim, estamos desenvolvendo um produto X e, cara, cria aí. E a embalagem estava começando, né? Ainda mais indústria, assim, consumidor final, e você lida com doce, com criança, quer dizer, ela é parte do produto, ela não é só a carcaça por fora não, ela ajuda o produto a vender mais ou vender menos. Às vezes o chocolate pode ser super gostoso, mas se a embalagem não tá legal, nós temos um grupo lá de promotores que fazem montagens com trade marketing de montagens das lojas, né? Então os caras são aqueles caras que põem as caixinhas de produto, certo. Eles que vão ganhando espaço no supermercado e tal, né? E eles mandam muita foto, cara, e é demais. Às vezes eu recebo umas fotos daquela prateleira com todas as embalagens que a gente fez, montadinhas assim, e aí você vê a ideia. A gente trabalha com doce para criança, né? Você tem que ter um apelo infantil de cores. Cara, você olha, isso parece uma loja de brinquedos, assim, é bonito, sabe? Você olha assim, você fica feliz de ver. Fala assim, caramba, meu, né? Olha só, eu queria ser criança passar nessa prateleira e ficar louca, eu queria levar tudo, né? A mãe não deixa, né? É muito doce. Mas é legal você ver seu trabalho que saiu do teu computador depois exposto, né? É fantástico, é orgulho, né? Eu fiz um trabalho uma vez com um cara lá de Santos, uma fábrica de prancha de surf, fiz a marca para ele. E fiquei amigo do cara lá, da empresa lá, e eu tinha bastante contato com ele. Em troca eu não ganhei dinheiro, ganhei uma prancha, fiz permuta. Fiz a permuta, ganhei a prancha de surf dele. Falou, faz a marca, aí te dá uma prancha de surf e tal. E é uma marca bem conhecida lá e tal.
E faz um tempo atrás eu tava vendo off, eu não assisto mais off porque eu entro em depressão se eu assisto off. Você vê todo mundo surfando, aí você olha pro lado aqui só tem mato, é isso? Só gente surfando, só gente bonita, não tem gente feia. E você aqui na roça. Eu aqui na roça, né? Só mato do lado e mosquitos, mosquitinhos grudando na cara, né? E eu tô vendo lá o off e eu vou ver uma entrevista de um cara na Havaí e o cara tá com o quê? Com uma prancha com a marca que eu tinha feito lá, que o cara tinha feito as pranchas em Santos e foi surfar na Havaí numa temporada e levou as pranchas e tá lá o desenho que eu tinha feito a marca lá. Eu falo, cara, do outro lado do mundo e um negócio que eu fiz, sabe? É legal de ver essas coisas. Mas eu quero voltar para um assunto do windsurf. Eu tô curioso, onde que você... Embalagem é legal, mas embalagem tá legal. Mas fala do windsurf. Cheguei em Pompeia, o que é a primeira coisa que eu lembrei? Do Mário. O Mário. Aquele que faz windsurf. Faz o windsurf. O Mário do windsurf. O Mário do Mario Bros. O Mário do windsurf. E, cara, eu liguei pra ele. Falei, Mário, lembra de mim? Porra. Ué, precisa achar esse Mário, chamar ele aqui pro podcast. Manda pro Mário. Eu devia ter convidado ele, mas ele vai falar de... Ele trabalha na... acho que é dono da Fazenda Jacutinga. Aí, ó. Ele é da família ali, né? Então ele cuida da Fazenda Jacutinga. E aí eu liguei pro Mário e ele falou, passa aqui em casa já hoje que tem uma galera aqui da motocross, que faz motocross, fazer uma trilha de moto e tal. Fui lá, já conheci ele na primeira semana que eu tava morando em Pompeia, já fui lá, me enfiei na casa do cara e a gente ficou bons amigos, assim, né? Então, primeira semana já ele falou, vamos lá na represa que eu vou te levar pra você conhecer e tal, né? E eu fui lá pra represa, cara, e eu não acreditei, cara. Eu falei, cara, eu tô a 550 quilômetros praticando windsurf. Tem vento e tem água nesse lugar. E tem um espacinho que dá pra gente brincar. Não. Dá pra brincar. Não é aquele velejo no mar, né? É assim, com quilômetros de distância que você pode ir. Mas já dava pra praticar. Eu fiquei pilhado, cara. Eu fiquei alucinado com aquilo. Vendi meu paraglider, que eu não tava voando mais aqui. Eu trouxe tudo de Santos, né? Eu voava aqui em Ribeirão Claro, às vezes ainda. Só que era longe para ir para Ribeirão Claro. Eu comecei a ficar um pouco com medo de voar. Não tava um negócio que tava me agradando muito. Vendi tudo, comprei meu windsurf, né? De novo, comprei minhas coisas. Voltou pro windsurf? Voltei pro windsurf, cara. E olha, pra mim, tá sendo assim, eu tenho ido velejar uma vez por mês, mais ou menos. Não dá pra ir direto, que nem quando eu morava na praia. Agora eu sou uma pessoa responsável. O horário de almoço tá muito curto. O horário de almoço não dá tempo de ir até Paraguaçu e voltar. Fora que a represa fecha. Cara, as coisas acontecem de propósito. Se ficasse aberto todo dia, talvez eu ficasse tentado a não ir trabalhar pra ir velejar. Porque assim, venta segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá mó ventão. Chega sábado, não tem vento. Aí não dá pra ir velejar, porque a gente depende de vento, né? Aí eu vou lá pra represa e sábado... E o pessoal das empresas manda cortar o vento aí, porque senão o pessoal não vai trabalhar. E a represa não abre de dia de semana, só abre depois da 1h da tarde, aí já não tem mais vento, é proposital, né? E aí a gente tem ido velejar, cara. Eu fiz um canalzinho lá no Instagram, chama Wind014. Opa, tem que divulgar, né? Wind014. Wind014. 014 é do prefixo. E chama que é um site irmão de um que tem o Wind013 lá de Santos. Né? E aí eu pedi licença pro cara, falei, vou fazer o Wind014. Porque, cara, a gente é pioneiro desse esporte aqui na região. Eu fui velejar, ficava todo mundo olhando, parecia que era coisa de outro planeta. Os caras olham assim, os caras não entendem nada. Falam, o negócio anda em cima da água com uma vela, você vai em pé, e ele anda de lado no vento, ele corta o vento, ele ganha velocidade em cima da água, mas não tem motor, né? Fantástico. E muito... O Wind014 ou Windsurf 014? Cara, no Instagram, eu acho que tá como Wind014 ou Windsurf 014. Esse daqui, ó. Isso, é esse aí. Beleza, esse aí ó, seguindo. Eu já tô seguindo, já segui você. Tem pouco seguidor e tal. Não, vamos divulgar. Qual que era meu sonho? Meu sonho era arrumar gente pra participar, sabe? Porque assim, equipamento é caro, sabe? É caro essas coisas. Não dá pra pegar o meu equipamento. Quanto custa pra começar? Pra brincar. Assim, pra brincar, se você vai comprar um equipamento velho, você vai gastar aí uns... Com frete, porque assim, primeiro você vai ter que comprar usado. O Brasil não tem uma fábrica. Então tudo vem de fora do país. Então você vai comprar coisa velha.
que é alguém que já usou, que já tá trocando de equipamento, os caras de grana. Os caras que mudaram, saíram do Santos e foram pra algum lugar e não tem mais... Ou os caras que não saíram de Santos e continuam velejando porque tem a vida ganha lá, né? Então, pessoalmente, você vai gastar aí uma faixa de uns 4 mil reais pra comprar uma vela com uma... mas não é, tipo, tem bicicleta que custa mais que isso. Sim, mas tem vela também. Tem vela de surf que custa 30 mil reais. Isso é pra começar. Esse é pra brincar, esse é o Luizinho. Não é o do comercial da Hollywood, não. Não. É aquele negócio ali que você só vai andar de um lado pro outro, ali ficar brigando com a vela, né? Mas, por exemplo, o meu equipamento é um equipamento profissional. Eu não tenho como emprestar ele para alguém que vai aprender. A minha vela é muito grande. O cara não consegue. Não, o cara não consegue segurar. Não tem domínio. Não tem domínio, sabe? A prancha de carbono, eu não vou deixar ele quebrar a minha prancha com o mastro, rachar. Porque o mastro bate e quebra. Tem tudo, né? Então, assim, se tivesse gente, dá para, sei lá, rachar todo mundo e compra um equipamento de treino, sabe? Vai todo mundo... divide gasolina, sabe? Então a gente tenta divulgar essas coisas assim, né? Aqui no interior, assim, pra... Eu marco bastante a Bruden, falo, pô, Bruden, me vê aí, de repente você desenvolve alguma coisa, né? Esse negócio de caiaque. Caiaque, né? meu. Faz de mercado, pô. Caiaque, meu. O cara fica sentado remando ali, sem atividade, pô, né? Pescando, né? Pô, vai ali, fazer força, né? Andar em cima da água, ganhar uma velocidade, treinar a velocidade. Quando tá vento, dá pra andar numa velocidade boa, né? Então, marco bastante, mas nunca tive nenhum oi dos caras, né? E a gente vai, cara. O windsurf, para mim, é uma válvula de escape do meu trabalho de dia de semana, cara. É aquela forma que de eu chegar, assim, ficar sempre pensando assim, pô, vou trabalhar para quê? Né? Pô, legal trabalhar porque eu quero ter uma família, quero sustentar minha família, quero ter uma vida legal. Mas, cara, a gente precisa de uma válvula de escape, cara. Não adianta, né? A gente ficar o dia inteiro, todo dia, sabe que vai chegar segunda, você vai ter que desenvolver embalagem, vai ter que ter aquele processo todo. Cara, eu vou velejar um final de semana, pra mim é minha válvula de escape, minha cabeça parece que dá vem com ideias na cabeça, sabe? Desenvolvo melhor, tenho a minha semana de trabalho boa. É bem por aí, assim, sabe? E quando a gente vê uma embalagem da Jazan com uma vela desenhada, é porque faz tempo que ele não vai. Ou uma embalagem muito legal, assim, ele velejou e fez essa embalagem, tava inspirado, né? Velejou, né? E é isso aí, minha história é bem... bacana. Bastante coisas, assim, né? Acho que se eu estivesse na praia hoje ia ser difícil, cara, porque eu ia ficar muito atentado a ficar... eu acabo me contaminando muito, sabe? E querer ficar muito ligado no mar. Vai ter uma hora que eu vou poder, quando me aposentar, quem sabe, né? Voltar, não sei, né? A gente vai... mas você arrumou uma represa aqui. Pô. Cara, eu fui velejar outro dia desses, olha só, numa praia chamada Pongaí. Já ouviram falar? Já, Pongaí? A cidade aqui? Né? Cidade de Pongaí. Sim, conheço. Logo depois de Pongaí, da cidade, tem o pedágio. Passou o pedágio, os caras fizeram sacanagem, né? Botaram o pedágio antes. Passou o pedágio 50 metros, você vira à esquerda, tem uma praia ali. É a coisa mais linda do mundo, cara. Eu falo, é um pico alucinante. Tem camping, tem... Cara, nunca fui, já passei em Pongaí várias vezes. Cara, é lindo. Você não Mas tem represa ali perto, não tem? Não, ali tem o Rio Tietê. Represado. Cara, e o dia que eu fui lá no Rio Tietê... É perto de Promissão ali? Tô falando besteira? Não. Pela frente. Promissão... É pro caminho de cá, Pongaí aqui. Promissão você tá indo pra São José do Rio Preto. E Pongaí você indo pra Ribeirão. Ah, tá. Certo, antes da ponte. Certo. Cara, eu fui velejar, cara. Aquela represa, ela tem 3 km de largura. É muita água. Ali é mais gostoso do que velejar no mar. E venta pra caramba, cara. É um vento absurdo ali. O dia que eu fui velejar, assim, eu tô voltando a velejar, né? E eu não tenho toda hora para velejar, não é uma coisa que eu tô fazendo rotineiramente como eu fazia quando eu morava na praia, né? Mas eu fui, cara, e tava um vento forte, eu apanhei pra caramba pra conseguir velejar lá. Eu queria atravessar o Tietê. Eu velejei pra caramba, aquele dia achei que eu tava... Chegando, atravessando já. Bom, na hora que eu fui ver no Maps lá, que eu pego as referências depois que eu pego do relógio, eu tinha dado 300 metros da margem. Eu falei, nossa, meu... Tinha coisa pra caramba pra ir ainda, e tinha onda no meio, assim, forma marola de meio metro no meio daquele rio lá.
É sensacional, cara, sabe? Assim, interior, cara, tem muita coisa boa pra fazer, sabe? Assim, eu vou pra Santos ainda todo ano, cara, mas eu falo assim, olha, eu queria poder ter mais oportunidades no interior, sabe? Conhecer mais. E pra cá, você já foi pra Presidente Epitácio ali? Já fui até, como que chama lá no final, que tem lá, que tem também um rio lá, Paraná não, Paranapanema. Então, Presidente Epitácio, né? Presidente Epitácio, é perto de Prudente. Prudente, tem aquela bem conhecida que o pessoal vai fazer excursão lá para ficar na beira lá do rio também. Do Paraná ali. Então. É Presidente Epitácio. Eu acho que é. Presidente Epitácio? Cadê nosso consultor para assuntos nome lá, aleatórios? ali, indo quase atravessando pro Mato Grosso. Acho que é Isso. Presidente Epitácio. Tem Não, ali. é Panorama. Panorama. Eu fui lá, mas lá parece que não venta muito, cara. Não sei porquê. Tem muita questão geográfica, assim, de região. Lá parece que... eu sempre vi as previsões lá, eram sempre... Eu acompanho muito previsão de vento, sabe? Eu fico acompanhando para ver quando é que eu vou poder velejar. Porque eu não vou... em Santos eu tava do lado da praia, então eu ia pra lá, se ventasse. Você via lá, punha lá a mão, opa, tá bom. Tá bom, vou pegar minhas coisas e vou. Aqui não, eu vou na certeza. Imagina, ficou olhando, acho que vim, tá. Segunda-feira eu já tô olhando os gráficos. Será que final de semana que vem vai dar vento e tal? Legal. Indiguru. A gente criou um aplicativo aí pra dar os alertas aí, ó. Tá bom pra velejar. Tá bom pra velejar. E aí eu já sei as direções de vento, qual que é legal pra Paraguaçu, qual que é legal pra Pongaí. Pongaí é um pouquinho mais longe, gasta um pouquinho mais de dinheiro, não dá pra... E Ribeirão Claro ali, no Paraná, ali... Ribeirão Claro tem muita montanha ali do lado. Aí não dá vento. Aí fica muito ruim o vento. Entendi. Em cima da montanha lá é legal pra voar, porque em cima da montanha tem bastante vento. Mas na hora que você chega lá na base, já não é uma condição boa, né? É legal assim, a Pongaí é o mais aberto que eu vi da região aqui, assim, um lugar assim que se tivessem pessoas que velejassem, eles iam nesse pico aí, eles iam ficar assim, tipo, iam fazer um point de velejo ali bom. Tá oportunidade. Porque Avaré virou um lugar bom de velejo. No interior, a gente está aqui a 250 quilômetros mais ou menos de Avaré, né? Avaré virou um pico absurdo, cara. Tem gente velejando lá de kitesurf, windsurf, hidrofoil agora, né? Que são esportes todos meio correlativos um com o outro, né? Então tem bastante, cara. Cara, interior eu acho que é muito rico, sabe? Tem trabalho, sabe? Tem coisa para fazer. Você pode pedalar à vontade na estrada que você não tenha assaltado, sabe? Você não vai pegar uma marginal com trânsito, você não vai pedalar numa bandeirança que podem te assaltar a qualquer momento, roubar tuas coisas, né? Então a gente ainda tá bem suprido, cara. É questão de procurar. Tem que procurar, né? Pô, bacana mesmo. Tem que procurar, é bem diferente, meu. E a gente vai fazendo, vai se virando. Já que não tem a praia, a gente vai se virando. E aí você tá nessa busca aí de achar a tua tribo aí, achar a galera do Índia, achar a galera do esporte náutico. Enquanto achou o Mário. Show Mário, vai criar comunidade, né? Esporte náutico do interior. Então, é o Indy 014. O Indy 014. Não, vamos fazer bombar depois dessa... O Indy 014, quem tiver curiosidade para conhecer. Vai estar na descrição, ó. Vai estar na descrição, o Windsurf 014, você que tá ouvindo aí, vendo... Quer aprender a velejar, quer ver como que é, segue aí e vamos fazer acontecer aí a comunidade do esporte náutico do interior. Esportes náutico do interior, cara. Pô, legal, Boró. Pô, bacana. Eu não te conhecia, tô achando fantástico. Já tá pensando em velejar, Alan? Olha lá. Não, quanto suporta de peso uma prancha? Essa de 4.000, né? Tem. Então, quanto custa uma que aguenta o nosso peso, né? Você pergunta. Eu peço 150 quilos, dá pra velejar? Porque eu afundo. A prancha é por volume. Ela tem volume de litragem, né? Hoje eu tô velejando com uma prancha de competição de fórmula. É uma modalidade de windsurf. Não é de salto, ela é uma modalidade tipo um velejo técnico, né? A minha prancha ela tem 154 litros. Né? Eu peso 93 quilos. Aí você distribui ali. Faço mais a vela e tal. Tem a prancha tem uma prancha de classe olímpica, ela tem 220 litros. Caramba. Ela aguenta bastante peso, sabe? Eu já vi gente bem mais pesada que vocês velejando.
Só que aí a gente depende do vento também, né? Porque daí você precisa de uma... Mas Você assim, já tá falando a exceção, mas você já tem Mas que aí tá de uma vela gigante. Uma vela é gigante. uma questão de, Pongaí, de cálculos. Cálculos. Por quê? Vento menor, você tem que usar uma vela grande. Eu, por exemplo, velagem com uma vela de 10 metros quadrados. É grande pra caramba. Segura 10 metros quadrados de pano no vento pra tu ver o que acontece. Você te arrasta, né? Então, assim, o Mário, ele veleja com uma vela 8 e a prancha dele tem 130 litros. E ele anda mais rápido que eu, porque ele é miudinho. É tudo uma questão de cálculos. E eu fico calculando lá, quando é que eu vou chegar no peso do Mário proporcional? Então, ó, a gente vai ficar parado com uma vela gigante e afundar. Vai parar com uma vela gigantesca e ainda vai afundar. Já você não tá incentivando muito a gente a velejar, não. Mas lá na beira tem quiosquinho. Mas tem um quiosque com churrasco ali? Não. Fazer churrasco. Dá pra andar pelo menos de caiaque lá, enquanto a gente olha assim, sei lá. A gente eu não tenho caiaque, mas você vai dar. Então tá o lugar é demais. Tanto beleza. Paraguaçu como... Não, tem do churrasquinho, tá tudo certo. É bom. Ó, vou te falar, eu tava bem mais pesado. E quando eu me foquei no windsurf, cara, eu tava com 105 quilos no final do ano. E eu falei, esse ano eu vou me dedicar ao windsurf, cara, porque é um negócio que eu gosto muito. Eu perdi 12 quilos só pra falar assim, eu preciso chegar no Mário. Eu preciso passar ele, né? Preciso passar o Mário. Eu não vou deixar esse Mário me passar o Mário fica aqui. me passando miudinho aqui e tal. Eu com um velão desse tamanho tenho que voar Tenho que longe. voar, passar, deixar o Mário engolir a água aí, maluco. Não, sabe? Então, mas é legal, quando você tem um foco assim, você consegue algumas coisas bem diferentes, né? Mas é isso aí. Vamos aí, embalagem, criação, windsurf, voo livre. Comunidade. Isso aí. Muito bacana. Pô, legal, muito bacana, hein? Quer deixar um comentário, deixar um recado aí pro cara começar a velejar aí? Eu acho que eu falei tudo, né? Assim, de windsurf. Pô, não sei. Eu queria agradecer aí a oportunidade que vocês me deram aí de vir falar e tal. É legal mesmo ver assim que vocês estão divulgando coisas diferentes. Já vi amigos meus aqui, como a gente comentou antes, né, participando. É legal que a gente está mostrando o nosso trabalho, mostrando a nossa identidade, né? Quando as pessoas verem a embalagem da Jazão, vão lembrar do Boró. Vão lembrar do Boró. Vão associar a pessoa agora. Associar a pessoa, né? É uma oportunidade legal de estar aqui podendo conversar, né? Faz pouco tempo que eu conheço o Thiago. Faz o quê? Sim. Conheceu da igreja quanto tempo que você tá lá? Pós-pandemia, né? A pandemia continua? Não continua? Não sei mais. Sei lá, né? Não tem pós, é pós o início da pandemia, entendeu? Agora a gente tá no estado... Pós 5 meses? 5 meses lockdown. Pois é. No máximo. Você toca guitarra também, vamos falar. Tem o lado. Cara, eu nunca fiz nada bem, eu faço na minha boca. Não, embalagem tá da hora. Eu sou muito crítico, cara. As pessoas falam pra mim, essas embalagens... Nossa, é demais teu trabalho. Eu falo, cara, eu não consigo enxergar isso. Eu queria conseguir enxergar, mas eu não consigo. Cara. Mas você foi lá, triste, a moça do Tocadão falou, não, eu adoro isso aqui. Pô. Então, cara, às vezes você acerta assim, você olha, eu sou muito crítico com o meu trabalho. Eu sempre comparo com o do outro, eu falo, o do outro é melhor que o meu, sabe? Às vezes o outro tá olhando o teu, tá fazendo a mesma coisa, pô. Então, mas assim, é legal poder estar expondo aqui as ideias, assim, mostrando o trabalho, deixando... Aí a gente visível, divulgando esportes e tal, coisas diferentes. Mas essa é a ideia, interior, porque assim, tem muita coisa que você falou, tem muita coisa no interior, e o que mais tem legal no interior é gente boa. Tem muita gente boa, com história muito legal, que às vezes não tem espaço para falar. Então aqui é o espaço para a gente achar essas pérolas aí escondidas de gente com ideia legal, com trabalho legal, com inovação, com criatividade. E vamos criar essa galera, essa comunidade aí, né? Esse é um dos propósitos aqui do MentorCast. Isso aí. E tivemos uma aula hoje de gráfica, de criação,
De windsurf. De windsurf. Eu vou mudar, a gente ia falar sobre criatividade e tal, vai ser gráfica, criação e windsurf. Cara, gráfica, criação e windsurf, é isso aí. Não deixa de ser criativo. Como é que você vai conseguir velejar no interior? Não, Cara, tem que ser muito criativo. Cara, criatividade, beleza. Criativo. Criatividade, Sabe? mas vai ter windsurf lá. Eu tô desenvolvendo um monte de coisa, daqui a pouco vocês vão ver, cara. O cara que tá andando sobre as águas com uma prancha que flutua em cima da água. Comendo chocolate. Skate com vela andando no meio da pista. Vocês vão ver aí umas loucuras aí. Você tem uma oficina lá. Agora spoiler daqui. Eu conheço já o Boró, né? A gente vai lá na igreja, ele toca. Eu conhecia pouco, não conhecia todas essas histórias, não. Aliás, foi quando você começou a falar do windsurf e tal, que eu falei, cara, o Boró tem muita história. Eu vou trazer ele pro podcast, porque tem muita coisa legal. Mas eu vi que você tem uma oficina lá que você fica criando ali uma prancha, um negócio que afunda, que pula, você faz uns... Uma hora vai aparecer isso aí. Você precisa de gente pra participar desse negócio aí. Mas você tem tua oficininha lá pra criar os negócios. Tem a impressora 3D em casa que eu gosto de olha lá. Tem mais coisa aí, tá vendo? Vai cutucando, vai saindo coisa. Criatividade, meu. Precisa de criatividade. Precisa estar processando, cara. Que tem gente que fala, não, vou ser criativo pro trabalho. Não, criativo pra tudo, né? Você quer se divertir, precisa de criatividade. O problema é dormir, cara. Que às vezes a cabeça tá tanto... Começa a pensar em tanta coisa pra você criar, cara, que eu não consigo dormir, velho. Esse é um sério problema. A cabeça fica ali rodando e vai. Não, eu preciso fazer isso. Nossa, descobri como é que eu faço. Enquanto eu falo, eu preciso dormir, que senão, né? Tem que trabalhar, né? Cara, é dose. Tá tudo ligado à criatividade, cara. Claro. Sabe? Tudo ligado à criatividade. E aí, quem quer ver as coisas do Boró, além do Windsurf 014, mas para conhecer o Boró, cadê? Tem o Insta, onde que é mais fácil ver? LinkedIn. Eu tenho o Wix com o meu portfólio. Quer ver o meu portfólio? Eu quero, é claro. Deixa eu só pegar aqui, que de cabeça eu não sei direito. A gente põe, depois a gente põe lá na descrição. Bota na descrição, pô, legal. A gente põe na descrição, o Wix aí. Depois você manda o link aí. Eu vou passar o link direitinho. Passa o link que a gente põe, até porque falar site fica longo, né? Você põe lá, aí você pode mostrar lá. Mas o Indy 014, assim, relacionado ao windsurf, eu não tenho de trabalhos, assim, pessoais. Eu tenho o LinkedIn, mas que eu tenho colocado alguns materiais meus de trabalho. Ter usado o LinkedIn mais para questão de profissional mesmo, né? Perfeito. Tenho usado para... Qual que é o LinkedIn? Renato Borovski? Renato Borovski também tá lá. Beleza. Borovski. Vulgo Borovski. Vai estar na descrição, polonês. gente. Vai estar polonês. Então, descendente de polonês, nascido e criado em Santos. Fala polonês? Velejando no interior de São Paulo, é isso? Velejando no interior de São Paulo e fazendo embalagem. Fica legal, velejando no interior de São Paulo. Velejando no interior de São Paulo. Acho que podia esse ser o título, hein? Velejando. Dá a frase da camiseta. As ondas do interior de São Paulo. Dá a frase da camiseta. Velejando no interior de São Paulo. Velejando no interior de São Paulo. A gente tá com um projeto, quem sabe, tem um designer aqui, a gente pode fazer. A gente quer fazer no podcast, cada um sai uma frase, né? Fazer umas camisetas com umas frases de efeitos aqui. Esse é o 16º episódio. 16º episódio. Frase. Isso aí. Toda semana tem um episódio. Toda semana. Às vezes a gente pula uma, né? Mas a gente grava depois, dois na outra, mas tá firme e forte. Tá firme e forte. É um 16º já episódio, tamo indo. Não, legal. 17º. A gente gravou um antes pra sair. Mas vai sair depois. Vai sair. Tiago, deixa seu recado também. Bom, recado é isso aí, gente. A gente tá atrás de histórias, né? Boas histórias. Boas pessoas legais com boas histórias. Então, né, quem quiser aí também aparecer, manda um oi pra gente, fala comigo. Você me encontra no Instagram, Thiago Goulart _oficial. Então, você tem uma história legal, conhece alguém que tem uma história legal, dá uma dica aí pra gente também, né? A gente Perfeito. Tem bastante gente, mas a gente tá aberto também. Como que faz pra ir lá no podcast? Agora tá ficando famoso, tem muita gente querendo saber, né? Cara, legal. Só dá um oi, cara. Você tem uma história boa. As empresas, a gente tá abrindo pra patrocínio agora. Vamos abrir pro patrocínio agora. A gente zoava com patrocínio, agora tá virando sério o negócio, né? Como você falou, semanal. Né? A gente já tá com já tá com bastante audiência, bastante... Tamo bom já para pedir um patrocínio, né? Então, isso aí. E vou montar uma comunidade de inovação no interior de São Paulo. É isso aí. Não só para velejar, mas também para criatividade. Criatividade, inovação, gente boa com história legal. Essa é a história. Isso aí. Encontrar outros parceiros aqui para discutir com o Boró. Isso aí. Vamos lá. De criatividade é muito bom. Legal. Sou Alan Siriani, em qualquer lugar. E
Boa noite. Muito bom, Boa Thiago. noite. Obrigado, Obrigado, Alan, obrigado, obrigado, Boró, obrigado mesmo, vocês que estão legal. vendo a gente aí. Grande abraço. Até mais. Obrigado, Ian.